É isso aí, gente. Agora que nós vimos a primeira viagem de Jesus pela Galileia, nós vamos entrar nessa segunda viagem de Jesus pela Galileia. Nós estamos entrando aqui no momento mais próximo da terceira Páscoa, ou seja, o que antecede o último ano da vida de Jesus. E em primeiro lugar, nós vemos em Mateus 11, no versículo 1, Jesus ele despedindo os discípulos para que eles vão ensinar por si. E ele faz o mesmo, né? Ele vai pregar, ele vai ensinar nas cidades da Galileia. Depois vem o episódio de João Batista, onde João Batista é morto lá em Mateus capítulo 14, dos versículos 1 a 12. Herodes tinha prendido João Batista porque João tinha repreendido ele publicamente nas redes sociais, né? Porque Herodes casou com a mulher do seu meio-irmão, Herodes Filipe I. E isso era uma união incestuosa. Levítico 18, versículo 16 e Levítico 20, versículo 21 falam contra isso. E é interessante que esse texto de Mateus vai dizer que João Batista repreendeu Herodes repetidas vezes. Aí, na festa de aniversário de Herodes, a sua sobrinha, né, a filha da atual esposa, né, ela dança publicamente, provavelmente uma dança sensual ali. Herodes gosta e concede o que a garota quisesse. E influenciada pela mãe, né, aquela que estava sendo acusada por João Batista por estar adulterando, né, e nessa relação incestuosa aí, ela pede a cabeça de João Batista através da filha. A filha, obviamente, não sabia nem o que estava fazendo. E o banana do Herodes, ele concede esse pedido e mata João Batista. Tá? Em seguida, os discípulos voltam, ansiosos para dar relatórios dos seus ministérios. Isso vai estar descrito ali em Marcos. Abre comigo, vamos ler essa passagem. Marcos capítulo 6. Olha o versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Esse versículo marca o fim dessa missão apostólica. Essa fase de treinamento dos 12 por parte de Jesus. Essa é a única vez que Marcos chamou os 12 apóstolos. Ou seja, tudo o que fizeram, tudo que eles falaram foi em nome daquele que deu autorização para que eles ministrassem, fizessem tudo o que eles fizeram. E interessante essa ação de se reportar a Jesus, que para mim demonstra o relacionamento dependente deles com o próprio Senhor. A missão deles era uma extensão da missão de Jesus, assim como a nossa também. Tá? Aí na sequência, Jesus ele fica a sós com seus discípulos para que todos descansem. Olha aí, Marcos capítulo 6, dos versículos 31 a 34. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. É curioso que Marcos não relata nada sobre a avaliação de Jesus sobre os seus discípulos. Mas ele menciona a consideração de Jesus para com eles como trabalhadores. Jesus queria alimentar esses homens, né? E outra coisa digna de nota aqui, que na verdade me quebra, é que ao invés de ficar frustrado, porque o plano era descansar, Jesus se compadece. Quantas vezes eu já não planejei descansar e aí de repente surgiu uma situação que eu precisava ajudar uma pessoa e eu reclamei no meu coração. E isso aqui, ao ler isso aqui, eu falo, Senhor, eu preciso mudar. Como meu coração é egoísta nessas horas. Jesus viu aquelas multidões como ovelhas sem pastor. Né? Depois disso vem a primeira multiplicação de pães e peixes que a gente já analisou quando a gente falou aqui dos milagres isso também está em João 6, dos versículos 4 a 13, se você quiser ler a outra passagem que fala disso.
Em seguida, essa multidão agora de bucho cheio tenta proclamar Jesus como rei. Olha aí comigo João capítulo 6, olha os versículos 14 e 15. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eles concluíram que Jesus era o profeta que Moisés predisse lá atrás. Abre comigo aí, vale a pena ler esse texto também. Deuteronômio, capítulo 18. Olha a partir do 15. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem o ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porém minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Vale lembrar aqui que na cabeça do povo, como Moisés forneceu liderança militar para o povo e libertou o povo da opressão do Egito e forneceu, obviamente tudo isso na força de Deus, mas deu comida para eles no deserto, é bem provável que essas pessoas estavam concluindo que Jesus poderia fazer o mesmo por elas. Jesus já tinha alimentado todas elas numa região desértica, tá? E em seguida Jesus poderia libertar essas pessoas da opressão de Roma numa campanha militar. O texto fala que ao perceber a intenção delas, Jesus se retira. O texto em João ele vai seguir contando a história de Jesus fugindo da agitação e indo orar no monte quando seus discípulos atravessam o mar sozinhos, e aí ele vem andando sobre as águas, caminhando sobre as águas. Abre aí, volta para João capítulo 6, a partir do versículo 16. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Os discípulos foram da alegria e emoção de um milagre, como a multiplicação dos pães e peixes, para o medo e o pavor de talvez Jesus aí ser um fantasma, né? Talvez Jesus tenha permitido essa tempestade para tirar qualquer expectativa que os discípulos talvez tivessem de Jesus ser um novo Moisés, como a multidão estava querendo que ele fosse. Talvez Jesus só queria um tempo a sós com o Pai, quem sabe até descansar. Ou, de repente, Jesus queria ensinar uma lição para os discípulos. Ou, quem sabe, todas as anteriores, né? O fato é que Jesus fez isso de caso pensado, ele esperou um pouquinho, teve esse tempo com o Pai e depois foi se encontrar com eles. Um teólogo chamado Warren Wiersbe, comentando essa passagem, ele diz que existem dois tipos de tempestade. A tempestade da correção, quando Deus nos disciplina, e a tempestade do aperfeiçoamento, quando Deus nos ajuda a crescer. Jonas estava numa tempestade porque desobedeceu a Deus e precisava ser corrigido. Os discípulos estavam numa tempestade porque tinham obedecido a Cristo e tinham de ser aperfeiçoados. Interessante isso, né? E aí Jesus vem andando uma boa distância, né? O barco já tinha percorrido aí entre 5 e 6 quilômetros, e os discípulos pensam talvez estar vendo um fantasma, né? A palavra grega ali é essa mesma, justamente só que com PH, né? Ao invés de F. O real significado dessa palavra é aparição, é uma ilusão de ótica. O que eles viram ali foi uma aparência distorcida de Jesus. Talvez por conta da chuva e do nevoeiro, né, com uma luz completamente fraca, a aparência de Jesus fosse distorcida, né? E também existia uma superstição popular de espíritos malignos que viviam no mar, e aqueles que se afogavam assombravam as águas.
Parece brincadeira, gente, mas quantas vezes nós não sucumbimos a tradições que são contrárias à própria palavra de Deus e a gente fica com medo, a gente duvida. Várias vezes, muitas vezes pessoas me perguntam nas redes sociais, fazem perguntas que eu vejo que elas, ao invés de acreditar na própria palavra de Deus, elas acreditam justamente nessas superstições. E pessoas que se dizem nascidas de novo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Por tradição, muitos pensam que aquele que nasceu de novo, né, um cristão de fato, que chega ao extremo de tirar a sua própria vida, se suicidar, né, perde a salvação. Pergunta, de onde a gente tira isso? De tradições mundanas. Isso é algo extra à palavra de Deus. É claro que a gente não tem como saber quem é salvo, tá? Isso é o Espírito Santo, isso é departamento dele. Só que a Bíblia é clara para mostrar que salvação não se perde. Romanos 8 fala isso, Efésios 1 fala isso, João 6 fala isso, várias passagens na Bíblia vão falar isso. Ou o exemplo de pessoas que acreditam que o ter recursos materiais é sinal de bênção. E a falta de recursos é maldição de Deus, ou que a pessoa está em pecado e assim por diante. Se for assim, gente, ou se fosse assim, Zaqueu era muito mais justo antes de ser convertido por Jesus. E Paulo era amaldiçoado por compartilhar o evangelho depois de ter recebido a Jesus. Você está vendo? Os discípulos eles só reproduziam o que muitos cristãos fazem hoje. De novo, nós somos iguaizinhos. A gente tem o mesmo defeito. Não é porque eles andavam com Jesus que eles eram melhores, que eles deveriam ser uma classe acima. Não, eles estavam sujeitos à mesma coisa que nós estamos hoje. E aí, nesse último ponto aí, desse último slide, Jesus se declara ser o pão da vida. E é nesse momento que muitos abandonam Jesus. Abre comigo, esse texto é extremamente significativo. João 6, olha no versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, alguns de vocês não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12, vocês também querem ir? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Esse trecho marca o final do ministério de Jesus na Galileia e nele João mostra o resultado desse ministério, né? E fala que muitos aqui deixaram de seguir a Jesus. E só uma observação importante, o texto fala que não apenas os judeus, mas muitos dos seguidores de Jesus, ou tidos aí como discípulos, eles acharam ofensivo o ensino de Jesus sobre o pão da vida. Só que o termo discípulo não é sinônimo de crente, tá? Isso precisa ficar bem claro. Por isso que no versículo 64, alguns discípulos não creem. Alguns eram de fato convertidos, crentes, mas outros só seguiam o Senhor Jesus para aprender ou decidir se de fato ele era o Messias, tá? Discípulos às vezes se refere especificamente aos 12, às vezes não. Em seguida, agora que a popularidade de Jesus alcançou o pico, né, o auge, nós vamos ver que ela vai começar a entrar em declínio à medida que Jesus começa a percorrer longos trajetos, ok?